Pessoal, neste vídeo eu vou falar sobre a repercussão que teve a ida do presidente Jair Bolsonaro à Polícia Federal ontem. Ele seria ouvido naquele inquérito que está investigando ele sobre a tal tentativa de golpe de Estado. Engraçado que os crimes do presidente Bolsonaro são todos na forma tentada, na modalidade tentada. Ele tentou fazer isso, tentou fazer aquilo, mas nunca consumou nenhum crime, né? Já do outro lado, o cara que está sentado na cadeira de presidente, sabemos muito bem aí que ele consumou vários delitos aí, inclusive os maiores atos de corrupção que aconteceram aqui no nosso país. Ele chefiou Mensalão, Petrolão, e hoje está sentado na cadeira de presidente porque o sistema resolveu colocar ele lá. E esse sistema agora está perseguindo o presidente Bolsonaro para tirar ele totalmente do jogo, já deixar ele inelegível, mas eles não estão satisfeitos, eles querem tirar ele realmente para não dar nenhuma chance dele reverter a situação e voltar para o poder. E eles sabem muito bem que no domingo, dia 25, com essas manifestações, o povo vai mostrar quem o povo está apoiando. O povo não apoia o cara que está na cadeira de presidente. Ele pode convocar uma manifestação para mostrar isso. Ele poderia fazer isso, Vou convocar aqui uma manifestação e vou mostrar que eu também sou querido pelo povo. Mas ele não faz por quê? Porque ele sabe que não ia ninguém. Ia ser um fiasco. Por outro lado, o próprio sistema sabe que a Avenida Paulista, no dia 25, domingo próximo agora, estará lotada. Estará lotada e não terá um espaço vazio. E eles ficam doentes com isso. Eu já vi aí o pessoal da extrema esquerda, o Lindbergh Farias, ameaçando quem for para Paulista vai parar na Papuda. Parece até que a Papuda cabe milhões de pessoas. Então, essa turma da democracia é muito interessante. Eles falam democracia o tempo todo, mas eles querem ficar só eles no poder, sem ter oposição. Quais são os crimes que o presidente Bolsonaro cometeu? Como eu disse, só na modalidade tentada, segundo a narrativa deles. O próprio Lula já falou que tem que achar a narrativa correta para acabar com seus adversários políticos, Mas o presidente Bolsonaro não é perseguido de agora, Desde muito tempo, desde antes dele ser presidente. E depois que ele foi eleito, nós temos aqui, vou mostrar para vocês essa notícia aqui, que é da página do Tribunal Superior Eleitoral, que é do dia 13/11 de 2018, essa matéria aqui, 13/11 de 2018. O presidente do TSE recebe Jair Bolsonaro em visita de cortesia. Aqui o presidente tinha sido eleito, não tinha tomado posse ainda, presidente eleito. Encontro aconteceu no gabinete da ministra Rosa Weber, na sede do tribunal em Brasília, e contou com a presença de ministros da corte e de outras autoridades. Eu vou dar uma lidinha aqui só num pequeno trecho para vocês verem, vou até enquadrar melhor aqui. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Rosa Weber, recebeu na terça-feira, para uma visita de cortesia, o presidente da República eleito, Jair Bolsonaro. O encontro ocorreu no gabinete da magistrada, na sede da corte em Brasília. E aí, olha só esse trechinho aqui, Olha só aqui. Olha só que interessante. Deixa eu grifar até aqui para vocês verem. Na ocasião, a ministra, a Rosa Weber, entregou a Bolsonaro um exemplar da Constituição da República impressa e editada pelo TSE. Nós temos, inclusive, a fotinha aqui em cima dela entregando aqui o exemplar da Constituição Federal para o presidente Jair Bolsonaro, o presidente eleito. Agora, o que significou aqui esse gesto dessa entrega da cópia da Constituição Federal ao presidente eleito? Será que o TSE tinha feito esse mesmo gesto com Lula, com Dilma, com FHC, com Collor, com Sarney? Será que tinha feito? Lógico que não. Eles fizeram isso com o Bolsonaro, a Rosa Weber fez isso, e junto ali com o Barroso, o Barroso está junto ali na foto, dá uma olhada aqui, a carinha do Barroso aqui, Porque eles sempre consideraram que o presidente Bolsonaro é aquele cara que joga fora da Constituição. Ele age fora da Constituição. Ele é um cara autoritário, é um ditador. É por isso que ela entregou essa cópia, dizendo para ele assim, você vê se segue esse daqui. Muita gente fala que só existia essa cópia lá no Tribunal Superior Eleitoral e eu acho que até no STF, porque parece que depois daquele gesto ali, ninguém mais seguiu a Constituição Federal. Só o presidente Bolsonaro que ficava o tempo todo, de forma irritante, replicando aquele termo, eu jogo dentro das 4 linhas, jogo dentro das 4 linhas. Enquanto ele estava jogando dentro das 4 linhas da Constituição, as outras autoridades do outro poder lá, principalmente do outro poder lá de cima, eles jogavam totalmente fora das 4 linhas da Constituição Federal. E isso foi primordial, para que houvesse, então,
a queda do presidente Bolsonaro e a colocação na cadeira de presidente desse indivíduo que está lá. Então eu quero mostrar para vocês a repercussão de ontem, mas antes eu quero mostrar um outro jornalista que a fala dele é de antes do presidente Bolsonaro ter ido lá na Polícia Federal. Esse cara aqui é o Reinaldo Azevedo. Esse cara, ele é autor de um livro chamado O País dos Petralhas. Esse cara escreveu, Reinaldo Azevedo, escreveu esse livro naquela época do mensalão, quando a petralhada estava saqueando os cofres públicos. Mas ele mudou tanto que agora ele está sentadinho no colo do chefe da petralhada. Está ali bajulando o chefe da petralhada, porque, segundo ele, apesar de toda a roubalheira que aconteceu, ele não nega isso, mas apesar de tudo, aliás, ele fala até que o Moro também é um juiz suspeito, né? Isso aí ele fala. Então, o Petrolão, para ele, não foi ilegal, né? A apuração de tudo que aconteceu ali. Mas o Reinaldo Azevedo, ele sentou no colo do chefe da petralhada e agora, para ele, a pior coisa que pode acontecer com o Brasil é o presidente Bolsonaro. E olha aqui que ele falou aqui, antes do presidente ir prestar o seu depoimento. Ele pretende ficar em silêncio diante da Polícia Federal, num depoimento, né? Mas ele quer e vai falar no domingo em praça pública, para os seus. Isso emite um sinal, isso tem um peso simbólico e significa o seguinte: eu não reconheço a autoridade dessas instâncias de investigação e de julgamento, de acompanhamento do processo, e no caso é o Supremo, mas eu reconheço a rua. Não é que o presidente não reconhece as instituições. Como eu disse, o presidente ficou o tempo todo jogando dentro das quatro linhas. Isso significa que ele reconhece as instituições, não as pessoas que compõem essa instituição. Porque tem pessoas ali que estão agindo fora da lei, e o Reinaldo Azevedo sabe disso. O Reinaldo Azevedo não é nenhum bobinho, ele sabe muito bem o que está acontecendo. O problema é que o Reinaldo Azevedo ele sente tanto ódio do presidente Bolsonaro e da direita que ele prefere uma quadrilha que saqueia o país no poder a ter, de novo, o presidente Bolsonaro na presidência. Então eles não querem correr nenhum risco, eles querem tirar esse cara de vez do páreo. E aí não é que não reconhece as autoridades, as instituições e reconhece as ruas. A diferença é que as ruas, o povo, está ali apoiando o presidente e sabe muito bem o que está acontecendo. O povo está vendo graças às redes sociais, não graças à imprensa de jornalistas como o Reinaldo Azevedo, que falam tudo o contrário do que está acontecendo, mas graças às redes sociais nós sabemos muito bem o que está acontecendo e sabemos que as instituições ou as pessoas que estão nessas instituições estão perseguindo um cara honesto e do outro lado nós temos as ruas, o povo que percebeu tudo e está apoiando esse mesmo cara. Essa é a diferença. Porque esse é o padrão do Bolsonaro. Ele já disse que ele quer produzir uma fotografia, não é? E, ao produzir essa fotografia, a ideia é, olha aqui, milhares, milhões me apoiam, se não os milhões presentes, mas simbolizando milhões de brasileiros que o apoiariam, e, portanto, isso deslegitima, ou deslegitimaria na cabeça dele, a investigação. Não, o presidente nunca falou isso, né? O presidente nunca falou que você tirar uma foto lá com milhões de pessoas na Paulista vai deslegitimar as investigações. Essas investigações elas já não são legítimas há muito tempo. Primeiro que ela começou de forma ilegal. Primeiro que o presidente não tem foro privilegiado e está respondendo um inquérito diretamente no Supremo Tribunal Federal, como deveria estar, quando deveria estar na primeira instância, como foi o caso do Lula da Silva, que foi processado na primeira instância, foi condenado, recorreu à segunda instância, foi condenado lá no TRF4, recorreu ao STJ, foi mantida a sua condenação. E depois o Supremo Federal descondenou ele, porque sabia que, diante de tantas provas, não teria como absolvê-lo. Essa é a diferença. Isso sim é Estado Democrático de Direito. Você respondeu o processo na devida instância. E não um cara que não tem foro privilegiado respondendo um processo diretamente no Supremo Tribunal Federal, como está sendo o caso. Então já começou errado. E o Reinaldo Azevedo sabe disso. O problema é que ele não tem honestidade intelectual. Esses jornalistas não têm nenhuma honestidade intelectual. Mas se a gente fica enojado de ver o Reinaldo Azevedo fazendo essas falas, esses malabarismos para tentar dizer que Bolsonaro é pior do que o Lula, imagina vocês ouvir um outro jornalista chamado Josias de Souza. E eu vou ter que mostrar aqui para vocês. Se vocês não estão preparados com o estômago muito forte,
tome aí um Engov, fortaleça aí o seu estômago, porque a coisa é nojenta. A Polícia Federal tem perguntas a ser respondidas e tem protocolos ali também, aquelas perguntas iniciais que são feitas antes do depoimento, e ontem isso deu o que falar, inclusive, com o Bolsonaro. Ele ficou ali cerca de 5 minutos em silêncio, mas no começo ele foi perguntado, na hora ali da apresentação, se ele se identificava como um homem cisgênero, né? E ele falou que não sabia o que isso significava, ou seja, cisgênero, no caso, é se ele se identifica com o gênero que foi atribuído ali a ele quando nasceu, no caso, como um homem. Então, essa história já deu repercussão, ele disse ali que não sabia do que se tratava, e isso já deu o que falar, inclusive, com resposta aqui de aliados políticos de Bolsonaro, criticando o fato da Polícia Federal ter feito essa pergunta de se ele é cis. O termo usado, então, para pessoas que se identificam com o gênero que foi atribuído ao nascer. Isso aqui, a gente trazendo esse destaque aqui agora dessa atualização do cisgênero. Esse questionamento foi feito pela corporação, solicitado ali na hora de preencher a ficha do depoente. Então, nas redes sociais, os aliados políticos do ex-presidente já foram ali questionar e criticar a Polícia Federal pela pergunta. Aqui tem um tweet da Janaína Pascoal, aqui falando qual o sentido de, no momento do depoimento, perguntar se a testemunha ou interrogado é cis. O intuito é promover a igualdade entre os seres humanos. Pessoas trans lutam há anos para não terem essa condição destacada em seus documentos de identificação. Essas tantas designações vão na contramão do que anunciam. É triste aqui, segundo a Janaína Pascoal. Tem também destaque do senador Jorge Seife Júnior falando aqui que antigamente perguntavam se o político era corrupto, mas com o Bolsonaro só resta saber se ele é cis. Bolsonaro... O senador Jorge Seife foi no cerne da questão. Né? O que importa para o eleitor, o que importa para o contribuinte brasileiro? Se o político é corrupto ou não. Não quer saber se ele é cis, se ele é não sei o quê. Eu gosto do Alexandre Garcia, porque o Alexandre Garcia fala que quando pergunta para ele qual é o seu gênero, ele fala só do gênero humano. Gênero humano, porque essas babaquices que a extrema esquerda inventa não tem nenhuma importância para a vida. Não tem nenhuma importância na vida real. Nenhuma importância. Não vai mudar em nada você saber o que é cis e o que não é cis. Né? Você nasceu... você se reconhece como aquele gênero que foi atribuído... Não é que foi atribuído. O cara nasceu com a genitália masculina. O cara é macho. A mulher nasceu com a genitália feminina. Ela é uma fêmea. Simples assim. Simples assim, não existe nada além disso. O restante é tudo gambiarra. É imorrível, aqui nas palavras do senador, imbrochável e incomível. Também tem um destaque dizendo aqui do Rubinho Nunes, vereador bolsonarista em São Paulo, dizendo que primeiro montaram uma investigação por perturbação de baleia, agora fazem um circo para o Bolsonaro e depor, e a pergunta é se ele é cis. O Brasil virou uma piada, aqui nas palavras do vereador. Destaque também para Sérgio Carmaco, jornalista e ex-presidente da Fundação Cultural Palmares, no governo Bolsonaro, dizendo que é essa a preocupação da Polícia Federal, inacreditável. Mas, na verdade, é só um protocolo, né, Josias, aqui no caso de as primeiras... Ou seja, o protocolo da Polícia Federal esquerdista agora é perguntar se o cara é cis. Tem alguma lógica nisso? Perguntar se a pessoa é casado, tudo bem, a gente sabe que tem lá a Michele Bolsonaro, mas eu não sei se ele é casado, se ele tem união estável. Perguntar se é casado, tudo bem. Perguntar se o cara se um cara da minha cor, por exemplo. Bolsonaro não precisa, ele é um cara branco, né? Mas a minha cor, por exemplo, se eu me identifico como negro ou pardo, tudo bem, até que tudo vai lá, né? Antigamente perguntava que cor que você é. Eu sou moreno, pô. Né? Aí agora inventaram, é pardo, é negro, é branco, é não sei o quê. Aí vai a sopa de letrinhas. Se você se identifica como cis, como não sei o quê. Eu não sei, não entendo bem dessa sopa de letrinhas, mas eu só sei que ela está cada dia mais aumentando. Né? Aí o presidente Bolsonaro já está sendo investigado por importunar baleia. Se esse cara fosse corrupto, não precisava ficar investigando ele por importunar baleia. Se tem crimes comprovados contra ele, por que não prenderam ele até agora? Por que não prenderam? Né? Estão prevaricando? As perguntas feitas ali antes do depoimento, no caso, né? Ele deve até ter feito esse mesmo pensamento ali na hora. Se prepare agora para ouvir o Josias. A Polícia Federal querendo discutir gênero, mas no caso é uma pergunta básica, né? Ele tem dúvida, né? Essa definição de gênero para ele é muito complicado, porque ele, no gogó, o Bolsonaro se considera mais do que homem. Ele é um machão. Acabamos de ouvir aí um devoto do Bolsonaro relembrando os 3 epítetos que ele atribuiu a si mesmo, né? Imorrível, imbrochável e incomível. Olha só a pilha que esses caras entram, né? A pilha, porque o Bolsonaro tem essa mania de dizer isso daí que é imbrochável, incomível. Eles até já decoraram. Eu nem sei se eram 3 que o presidente fala, mas eles já sabem tudo. Né? Eles já sabem tudo, eles já decoraram. Eles têm um ódio tão grande do presidente Bolsonaro
Porque ele falar que ele é macho, ele é machão, é mais macho do que eu também me considero macho. Eu nasci macho e considero macho e sou macho. E daí? Qual o problema nisso? Qual que é o crime nisso? O problema é que, nesse momento, o Bolsonaro tornou-se inelegível, indefensável e até meio imprestável. Olha só o nível do jornalismo. Esse cara se diz jornalista. Ele tem um ódio tão grande que ele não consegue esconder o ódio que ele sente. Chamou o presidente agora de imprestável, inelegível, imprestável. Então, ele, que se imaginava um machão, hoje exercita o direito à fuga, previsto na Constituição para aqueles que, não tendo defesa, podem exercer o direito ao silêncio para não se autoincriminar em depoimentos à Polícia Federal. E o Bolsonaro não consegue responder nem a pergunta protocolar, se é ou não cisgênero. Muito complicada a situação dele, Natália, mas... Por que está muito complicada a situação dele? Porque ele não consegue responder se ele é cis, que ele não sabe o que significa a palavra cis. Isso daí é um outro crime? Ele vai ser enquadrado por um outro crime por ele não saber o que é cis? Por que a situação dele está mais complicada? Então você vê o nível do jornalismo. Ele fala mais coisas aqui, fala do Valdemar Costa Neto, que resolveu falar algumas coisas lá, sabe? Mas se você quiser ouvir, entra lá no site lá da UOL lá e escute, porque eu escutei aqui e não quero ouvir de novo, porque o negócio é repugnante. Esse é o nível do jornalismo brasileiro. Esse é o nível do jornalismo brasileiro. Eu tinha que trazer para vocês aqui para mostrar como é que é essa militância. E por isso que o jornalismo brasileiro, como diz o Paulo Figueiredo, morreu. O jornalismo profissional morreu. Não tem mais nenhuma credibilidade. O povo não acredita mais no jornalismo profissional, o que eles chamam de jornalismo profissional. Não dá mais para acreditar. Vocês se lembram quando a Daniela Lima falou lá que o presidente Bolsonaro tinha fugido de barco da Polícia Federal, que tinha um computador que tinha sido apreendido, o computador da BIM, apreendido com o Carlos Bolsonaro. Então eles mentem na cara dura, E isso vai tirando cada vez mais a credibilidade e hoje o jornalismo brasileiro não tem mais nenhuma credibilidade. Por quê? Porque nós temos as redes sociais para mostrar que eles estão mentindo e é por isso que eles querem censurar as redes sociais. Porque se eles não censurarem as redes sociais, eles não vão ter mais o poder que eles tinham antes, que era de colocar quem eles quisessem no poder e tirar a hora que eles quisessem também do poder, como fizeram com o Collor, por exemplo. Se era merecido ou não é outra discussão. Eu até torci pela cassação dele, até porque a gente só se informava via grande mídia, não tinha outra fonte de informação. Então, se era merecido ou não, é uma discussão. O ex-presidiário, por exemplo, no auge do mensalão, ele foi reeleito. Era merecido ele ser reeleito ou ser cassado por um impeachment? E preso depois, inclusive. Então, isso tudo é discutível. Aí agora vim falar em inelegibilidade do presidente Bolsonaro por ter se reunido com embaixadores. Essa perseguição que estão fazendo a esse cara, isso é uma coisa ridícula. E essa turma, como o Josias de Souza, o Reinaldo Azevedo, a Daniela Lima, eles não são bobos, eles sabem muito bem o que está acontecendo. Eles sabem que eles estão propagando uma coisa que é mentira, que é mentirosa. Futuramente a história vai mostrar isso. Mas agora eles ainda estão tentando dar aquele último respiro para tentar ter de novo o monopólio da informação. E por enquanto eles não têm ainda, apesar de que nós temos aí um Barroso e temos aí vários ministros aí que estão doidos para fazer de ofício, sem o Congresso aprovar nenhuma legislação pertinente a respeito disso daí, eles estão querendo já fazer a censura das redes sociais. Mas nós não podemos permitir que isso aconteça e nós temos que lutar o tempo todo para que a nossa liberdade sempre prevaleça. Então, uma coisa que o presidente Bolsonaro mais fala e ele mais luta é pela liberdade de expressão, pela liberdade de ir e vir. E essa turma que fala tanto em democracia luta pelo contrário. E aí nós temos um jornalismo porco, nojento e asqueroso, como é o caso desse que eu mostrei para vocês agora. Pessoal, peço a vocês que observem aí se já estão inscritos aqui no canal. Se não tiver, clique no botão inscrever, se inscrevam, deixa aí o seu like, faça seus comentários. Nós nos vemos numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus. Tchau.